Você já ouviu falar em crente 007 ou agente secreto cristão? Espero que você não seja um. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sermos testemunhas de Jesus para as outras pessoas e também sobre o que é ser filho de Deus, do que Deus espera de nós como seus filhos, por exemplo, da necessidade da gente se parecer com Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se eu fosse você, assistir esse vídeo até o final. Vem comigo aprender a Bíblia nessa palavra prática. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Palavra Prática. Hoje estou aqui sozinho na cozinha da nossa casa para fazer esse estudo bíblico com você. Estou até hoje fazendo um exame, está um pouco diferente o nosso cenário aqui. Mas nós estamos juntos para estudar a Palavra de Deus. E hoje nós continuamos no livro de João, no capítulo 5. Vamos nos versículos 31 a 47. E antes de qualquer coisa, esse vídeo de hoje está incrível e tem muitos mais que estão por vir, então se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que o YouTube te avise quando a gente postar as novidades, ok? Bem, vamos ao estudo de hoje? Antes de começar, você já sabe, né? Vamos orar? Então, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos que nos dê sabedoria espiritual e revelação para que nós cresçamos no conhecimento de quem o Senhor é e de quem Jesus Cristo é. E por isso nos reunimos aqui em seu nome. Também pedimos, Espírito Santo, que nos transforme pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. No estudo de hoje, vemos que Jesus ainda está falando com os judeus que cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, Jesus também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos ao texto de hoje? Começando então no versículo 31. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro que também testemunha sobre mim. E eu lhes asseguro que tudo o que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhos humanos, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Veja que até aqui Jesus está falando do testemunho de João Batista, dizendo que João era como uma lâmpada que queimava e brilhava. E a luz que ele trazia eram as profecias a respeito de Jesus que estavam no Antigo Testamento. Essa era a base da mensagem de João. Ele dizia para as pessoas se prepararem para a vinda de Jesus, se arrependendo dos seus pecados e se batizando no Rio Jordão. Outra coisa que Jesus falou nesse texto é que ele não tinha necessidade alguma de testemunhas humanas. Só que isso foi naquele momento. Depois disso, o próprio Jesus determinou que os seus discípulos fossem suas testemunhas. Veja o que ele disse em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Pois é, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa que segue a Jesus? Então saiba que ele deu a você e a mim essa tarefa de sermos testemunhas dele. Então, nada de ser um crente 007, um infiltrado no meio das pessoas, de forma que ninguém saiba que você é um seguidor, uma seguidora de Cristo. Ok? Amém? Jesus espera que eu e você mostremos para as pessoas quem ele é, com as nossas vidas, com o testemunho do que ele fez e continua fazendo, e com, claro, as suas palavras. Continuando,
Vejamos o que Jesus disse a seguir. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que realizo. O Pai me deu essas obras para concluir e elas provam que ele me enviou. Essas obras que Jesus falou eram três. Deixa eu resumir para você. Primeiro, ele tinha e ainda tem o poder de ressuscitar os mortos e dar vida a quem ele quer. Segundo, ele tinha e ainda tem autoridade absoluta para julgar. Terceiro, ele tinha e ainda tem autoridade para dar a vida eterna a quem cresce e creia no seu nome. A gente já estudou com mais profundidade sobre isso no vídeo anterior. E se eu fosse você, eu assistia esse estudo, porque tem essa revelação e ela é surpreendente. Vamos deixar um card aqui no vídeo e o link na descrição, tudo bem? Continuando, veja o que Jesus falou sobre o Pai. E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem ouviram pessoalmente, e não têm sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Lembrando que quando fala das Escrituras, Jesus está falando do Antigo Testamento, ok? Isso tem tudo a ver com o testemunho de João Batista que nós falamos há pouco. Outra coisa interessante que Jesus disse nesse texto que lemos agora, que é preciso crer em Jesus para ter no coração a mensagem de Deus, para ouvir a voz de Deus e até vê-lo pessoalmente. Só que essa expressão ver pessoalmente, no original grego, diz respeito a experimentar pessoalmente, perceber com os olhos da mente e prestar atenção em alguma coisa. Ou seja, para conhecer o Pai é preciso crer no Filho. Jesus estava dizendo que quem crê nele tem a vida eterna. Olha só o que ele diz a seguir. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Veja só que forte isso que Jesus está dizendo. E não pense que era só para os líderes judeus. Hoje em dia, as pessoas dão valor a qualquer um que chegar dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo. É só falar bonito, ter uma eloquência no falar, algumas técnicas de persuasão e gatilhos mentais. Hoje em dia, quem fala as coisas que o povo quer ouvir arrasta multidões. Só que Jesus veio para dizer o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. Sim, às vezes, Jesus também fala o que a gente quer ouvir, mas não é sempre. Então, se você nunca ouviu alguém ensinar sobre isso, preste muita atenção. Jesus vai dizer, Jesus vai dizer não para você muitas vezes, e será para o seu próprio bem. E muitas vezes você não vai entender na hora, e talvez demore um certo tempo para você entender. Mas quando você entender, você vai perceber que sim, foi o melhor. E eu espero que você agradeça muito a Deus quando chegar esse dia. Muitas vezes nós ouvimos uma pregação e pensamos que a palavra foi dura, mas devemos entender que é o amor de Deus em ação por nós, para nos proteger de algo que nós não vemos. Mas lá na frente a gente descobre que foi maravilhoso aquele ensino mais pesado, que foi mesmo uma palavra necessária naquele momento. E isso faz parte do crescimento espiritual cristão. Como filhos de Deus, a gente precisa crescer e amadurecer. Lembra? Nós já falamos sobre isso também. Que a gente nasce como uma criança espiritual quando se converte a Jesus, mas que o nosso objetivo é amadurecer, até ficarmos parecidos com Cristo, que é o nosso modelo de vida. Essa instrução está em Efésios, no capítulo 4, quando Paulo explica a função dos dons ministeriais de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós já falamos sobre isso em um estudo anterior.
Então, vamos em frente aqui, ok? Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Quando Jesus falou sobre o que Moisés escreveu, ele se referia a esse texto de Deuteronômio, capítulo 18, é o versículo 15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Veja que interessante. Esse texto mostra apenas uma das muitas referências à vinda de Jesus que existem no Antigo Testamento. Ainda lembro de quando fizemos nossa primeira escola bíblica. Um dos assuntos mais interessantes era esse. O Antigo Testamento é como se fosse uma sombra do Novo Testamento, porque ele é como uma preparação para o que aconteceria a partir da vinda de Jesus, o Filho de Deus, como homem. Por isso também a gente sempre recomenda, para quem está começando a ler a Bíblia, que comece pelo Novo Testamento. E na nossa opinião, o melhor lugar para começar no Novo Testamento é o livro de João. Por isso nós estamos aqui, estudando com você este livro. Aqui você está conhecendo Jesus como a luz do mundo, como o Filho de Deus, aquele filho que só faz o que vê o Pai fazendo. Ou seja, uma das muitas coisas que nós aprendemos com Jesus até agora é que ele é o nosso modelo de relacionamento com o Pai Celestial. E sabe por que o Pai Celestial não se apresentou como homem para nós e, ao invés disso, ele enviou o seu Filho? Porque todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, temos problemas com nossos pais terrenos, sejam eles biológicos ou substitutos. Em algum momento da vida, todos nós nos sentimos rejeitados, abandonados, negligenciados por nossos pais. Concorda comigo? E alguns também foram maltratados, violentados, espancados e coisas piores. E por conta dessas dificuldades que nós temos com o relacionamento com os nossos pais aqui na Terra, nós temos uma grande dificuldade de nos relacionar com o nosso Pai Celestial. Só que o nosso Pai Celestial não é como os nossos pais terrenos e nem como nós mesmos. Mas a gente acha que sim, mesmo que não perceba. Então, levantamos barreiras interiores que nos impedem de confiar em Deus como nosso Pai. Mas com nossos irmãos, normalmente o relacionamento é mais fácil, concorda comigo? E Deus, sabendo disso, enviou Jesus, nosso irmão, o primogênito entre muitos irmãos. Como diz a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Vamos ver? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Lembra que falamos há pouco sobre a nossa jornada como filhos de Deus, que devemos amadurecer para nos tornar mais parecidos com Jesus? Esse texto fala isso também, quando diz que nós devemos nos tornar semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. E Jesus mesmo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Lembra? Então, essa é a estratégia que o nosso Pai Celestial usa para nos aproximar dele. A gente conhece primeiro a Jesus e Jesus revela o Pai para nós. E isso é muito mais profundo do que essa frase simples, pode ter certeza disso. Peça em oração a Jesus para revelar o Pai a você. Essa é uma experiência sobrenatural incrível e transformadora. Aleluia! Glória a Deus! Hoje nós falamos um pouco sobre eu e você sermos testemunhas de Jesus para outras pessoas. E também sobre o que é ser filho de Deus, do que Deus espera de nós, por exemplo, da necessidade da gente se parecer mais com Jesus. Não sei se você sabe, mas muitas pessoas nunca ouviram falar disso. Então, faça você a sua parte.
Meu irmão, minha irmã, eu creio que você já percebeu que esses nossos estudos são importantes para a sua vida. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, ok? Também deixe o seu comentário no vídeo, curta ele, deixe sua crítica, sua sugestão, pedido de oração e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Assim você pode nos ajudar a ajudar muitas pessoas a entrar no reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.